Neste vídeo vou passar a explicar como é que efetuamos o cálculo da deformação residual segundo uma expressão analítica, ok? Portanto, neste exercício nós já vimos estado a trabalhar em vídeos anteriores em que já expliquei como calcular aqui o módulo de Young, também já expliquei como calcular a tensão de cedência e a tensão de ruptura. Portanto, nós temos aqui os valores já encontrados nos exercícios anteriores. Este é o módulo de Young, a tensão de cedência, a tensão de ruptura, ok? Mas agora precisamos então focar-nos aqui naquilo que é a deformação residual. Portanto, deformação residual é toda a deformação que fica no provete durante o ensaio de tração ou de compressão. Neste caso estamos a falar de ensaios a tração, em que, portanto, sempre que um provete estiver está sujeito a uma tensão com uma determinada carga, portanto, ele, enquanto estiver na fase elástica, ou seja, já sabemos também que a fase elástica corresponde à fase em que o objeto, o provete, está a ser tensionado, mas ainda não atingiu tanto o seu ponto de cedência. Após isso, ele entra numa fase que é designada fase plástica, em que ele portanto, sujeito a uma tensão superior à tensão na fase de cedência, portanto ele tende a deformar-se, tende a alongar-se, e este alongamento ou esta extensão, portanto, quando descarrega, ou seja, quando deixo de efetuar então o carregamento, sujeito a uma determinada tensão, ele fica deformado, ou seja, fica com uma ligeira deformação, que é chamada deformação residual. Portanto, toda a deformação residual ocorre sempre aqui nesta fase plástica, ok? Significa que é uma deformação irreversível. O objeto, o material ou o provete dificilmente voltará ao seu formato inicial, contrariamente à zona elástica. Quando deformado na zona elástica, ele ainda consegue voltar à sua fase inicial, portanto, ao seu tamanho, às suas dimensões iniciais. Porquê? Porque ainda não chegou tanto ao seu momento de cedência, ainda não chegou ao ponto de cedência. Basicamente é isto. Mas então, se eu preciso saber aqui qual o valor da deformação residual quando o provete está sujeito a uma tensão de 300 MPa, portanto, e tenho uma expressão analítica, portanto, aquilo que temos que fazer é simplesmente substituir os 300 aqui na mesma expressão. E foi isso que eu fiz, está bem? Substituí os 300 na expressão analítica, de forma a achar o valor da extensão correspondente. Portanto, ao chegar aqui, deparei-me que estava perante a uma expressão muito semelhante à fórmula resolvente, ou seja, ax ao quadrado mais bx mais c. Portanto, sempre que estivermos perante uma função ou uma expressão com este formato, já sabemos que a melhor forma de resolver, digamos assim, é sempre pela forma resolvente, sendo a incógnita, tanto o E da extensão. E assim o fiz. Portanto, chegando a estes valores aqui. Portanto, como estou perante a dois valores, e aqui no diagrama, portanto, conseguimos observar melhor, isso significa que eu tenho uma extensão de 0,05, portanto, antes da extensão correspondente à tensão de ruptura, não é? E tenho uma extensão de 0,075, será esta aqui, já posterior ao momento de ruptura. Então, o que é que isso significa? Significa que se eu estiver antes, portanto, se ocorrer antes, se esta extensão for antes do momento de ruptura, o provete está sem estrição. Se a extensão ocorrer já depois do momento de ruptura, portanto, aqui já é uma extensão com estrição. O que é isso de estrição? A estrição é quando, portanto, o provete, após atingir aqui o ponto de ruptura, portanto, o ponto da tensão máxima, a sua área
portanto, reduz significativamente. Portanto, esta redução da área após o momento de ruptura chamamos de extrição. Okay? Muito bem, mas voltando aqui um bocadinho atrás, portanto, nós tínhamos chegado aqui a estes valores, portanto, da extinção. Portanto, agora só temos que achar aqui a deformação residual segundo esta forma. Também a extensão residual será igual à extensão encontrada menos a tensão a dividir pelo o módulo de Young. Portanto, o módulo de Young nós já temos este valor, portanto, também já o calculamos aqui em vídeo, podem observar os vídeos anteriores a este. A tensão nós já temos, é dada no enunciado, é uma tensão de 300 megapascal, então só temos que substituir estes mesmos valores. Portanto, na extensão correspondente a 0,05, haverá uma extensão residual, uma deformação residual de 0,02, portanto, posterior à extensão do momento de cedência, não é? Ligeiramente posterior, temos aqui uma deformação residual do objeto igual a 0,02. Significa que ele foi deformado, já tem uma deformação irreversível e está alongado, está ligeiramente alongado com 0,02, diferente do seu momento, do seu formato original. E quando temos uma extensão de 0,075, portanto temos uma deformação residual de 0,045, significa que, portanto, após o momento de ruptura, portanto já na sua fase de com extrição, haverá aqui uma deformação residual maior, uma deformação com 0,045.